Hoje é terça-feira, 18 de dezembro de 2012. Prefeitura de Mossoró anuncia a data de reinauguração do Museu Municipal Lauro da Escócia. Rodovida. Programa do governo federal quer reduzir número de acidentes de trânsito. Poço da comunidade do Jucuri jorra água e moradores fazem a festa. Moradores do bairro Abolição 2 reclamam de falhas no fornecimento de energia. Diocese solicita prédios de escolas estaduais para abrigar faculdade de teologia. Entrevista com Ronaldo Ficina, integrante do Sindicato dos Médicos de Mossoró. Boa noite. A Polícia Rodoviária Federal lançou no último sábado a Operação Rodovida, que tem como objetivo a redução dos números de acidentes de trânsito. A operação segue até o dia 13 de fevereiro de 2013, quarta-feira de cinzas, e será realizada em rodovias federais, estaduais e vias urbanas de todo o país. Em Mossoró, a operação terá o comando do chefe da 4ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal, Aliatar Gibson. A Operação Rodovida é uma operação que foi criada aí no ano passado. Ela tem como participantes os Ministérios da Justiça, o Ministério das Cidades, o Ministério do Transporte e o Ministério da Saúde. Todos eles preocupados com a problemática dos acidentes de trânsito. Então é um programa nacional no qual ele engloba a fiscalização de forma mais intensa por todos os órgãos que têm influência sobre o trânsito no Brasil como um todo. E ele trabalha a questão da integração desses parceiros, né? Então, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Estaduais, no caso das polícias militares, os órgãos de fiscalização municipais também vão trabalhar, cada um na sua esfera e também em conjunto, integrados, com o principal objetivo de diminuir os acidentes de trânsito. Esse trabalho ele visa principalmente 4 pilares de fiscalização, que seriam as motocicletas, os condutores de motocicleta, a embriaguez do volante, a ultrapassagem devida e o excesso de velocidade. Então todos esses órgãos vão trabalhar de forma a diminuir, né, a intensificação, consequentemente vai fazer com que diminua o número de acidentes e principalmente a gravidade desses acidentes. Então o objetivo maior é diminuir o número de vítimas no trânsito no Brasil como um todo. O juiz da 34ª Zona Eleitoral em Mossoró, Pedro Cordeiro Júnior, preside hoje as cerimônias de diplomação dos candidatos eleitos e suplentes na eleição de 7 de outubro, os vereadores eleitos e da prefeita eleita Cláudia Regina do DEM. O evento está acontecendo no Teatro Municipal de Izuí Rosado. A diplomação é um ato formal e solene que marca o encerramento das atividades da Justiça Eleitoral em relação ao processo administrativo das eleições. Serve para conferir os eleitos o direito de tomar posse do cargo para qual foram eleitos e ao suplente a expectativa de substituição dos eleitos. Cansados dos prejuízos, moradores do conjunto Abolição 2 voltam a reclamar do fornecimento de energia elétrica. Está se tornando comum aos moçoroenses reclamar dos problemas com o fornecimento de energia elétrica em alguns bairros da cidade. Na semana passada, 4 bairros tiveram falta de energia. E ontem, o problema voltou a acontecer, atingindo desta vez os bairros Nova Betânia e Santo Antônio e os conjuntos Abolição 1 e 2 e parte da zona rural. A semana passada para cá tem tido várias vezes, está faltando energia e a gente fica com aquela preocupação, não é? Diz, por acaso a gente não estiver em casa, que a gente tem que desligar os eletrodomésticos porque tem medo de queimar, não é? E quando queima, sabe a dificuldade que a gente tem para receber novamente de volta. E a gente fica com aquela preocupação de estar sempre olhando com a luz acesa para ver quando é à noite, não, mas quando é dia tem que estar com a luz acesa para a gente ver quando falta energia para ir desligar os eletrodomésticos. É chato, o cara tá lá em casa com um eletrodoméstico a ser ligado, aí precisa desligar a televisão. Nessa idade tem bastante calor, né? Aí precisa, né, de estar com o ventilador ligado e é muito ruim, é muito desconforto quando falta energia.
A gerência de comunicação da COSERN, em entrevista ao jornal O Moçoroense, declarou que a interrupção no fornecimento de energia ocorrida ontem foi ocasionada por um defeito nas instalações internas de um grande consumidor, localizado na BR-304, no sentido Mossoró-Fortaleza. Assim que as equipes da COSERN identificaram o problema, desconectaram a unidade consumidora e iniciaram o restabelecimento do fornecimento. A seguir, entrevista com o anestesiologista Ronaldo Ficina, integrante do Sindicato dos Médicos de Mossoró. A deputada federal Sandra Rosado, do PSB, priorizou, dentro de sua cota de indicação individual de emendas ao Orçamento Geral da União, recursos para a construção do novo aeroporto de Mossoró. Além disso, a parlamentar indicou 15 milhões de reais para ministérios investirem em municípios e entidades. A deputada priorizou recursos para investimentos em pavimentação e drenagem, construção de abatedouros e implantação de academias de saúde. Médicos e funcionários do Hospital da Mulher Parteira Maria Correia fizeram paralisação na semana passada e ameaçam parar novamente as atividades. Para falar mais sobre esse assunto, conversamos agora com o médico Ronaldo Ficina. Ronaldo, na semana passada houve uma paralisação de advertência. O governo do estado disse que fez a transferência dos recursos. O que está faltando? Inicialmente eu quero dizer que eu faço parte do Sindicato dos Médicos do Estado do Rio Grande do Norte, e essa entidade está sempre disposta a dar o apoio e defender os seus sindicalizados. Em relação a essa ocorrência de, acredito que foi quarta ou quinta-feira, resultou numa insatisfação dos médicos que trabalham naquele hospital, tanto de pediatra como obstetra e talvez até como anestesiologista, em virtude da falta de pagamento de compromissos assumidos ou através dessas empresas. A gente diz de passagem que o sindicato tem uma posição completamente contrária à terceirização da saúde e, em virtude desses problemas trabalhísticos, houve uma paralisação e o sindicato vai dar um apoio. E pelo que de informações que foram repassadas para a nossa delegacia, é que vai haver novamente uma assembleia, uma reunião desses médicos e talvez ocorra uma nova paralisação em virtude desses problemas trabalhistas que estão acontecendo nessa maternidade, nessa forma de prestação de serviço. Ronaldo, e como está hoje a estrutura do Hospital da Mulher? A estrutura física do Hospital da Mulher, a gente sabe que isso foi um anseio de muito tempo, uma esperança, uma expectativa que teve principalmente a comunidade feminina de Mossoró, mas ela foi feita de uma forma completamente equivocada. Deveria ter acontecido um planejamento onde aqui em Mossoró tivesse uma maternidade com o porte da estrutura que uma cidade metrópole como Mossoró, com uma população do tamanho de Mossoró, tivesse. Quem tem conhecimento desses atendimentos médicos, a gente sabe que aquele hospital, naquele formato, naquela estrutura, e provavelmente não vai ter mecanismo de ampliar a estrutura física, não é o que necessita e nem o que cabe para o porte de Mossoró. O município de Mossoró tem gestão plena em saúde, então qual o papel da prefeitura? A gente fica, mesmo a gente do sindicato, que está sempre por dentro dessas reuniões, desses assuntos, a gente não entende mais o que é uma gestão plena. O que é que se esperava? Que tivesse uma maternidade pública do município, evidentemente com apoio, com toda a estrutura do Estado e tudo, mas que onde a gestão, onde o servidor, onde os funcionários fossem servidores públicos, estivessem trabalhando satisfeitos porque tinham um bom salário e tudo, e a gente teme por esse tamanho, esse aporte de verbas, o tamanho da despesa que tem com essa terceirização, que se talvez fosse com os servidores concursados, como a gente vê aí diante desse problema de médicos concursados que não podem trabalhar, que isso teria sido um encaminhamento completamente diferente do que está acontecendo agora. Em relação à auditoria prometida pelo Estado, quais são os resultados? O que a gente fala sobre a auditoria é que trata-se de o seguinte:
Todo atendimento médico, que a gente trabalha com um documento chamado AIH, Autorização de Internamento Hospitalar, ele funciona como se fosse um cheque em branco. Ele é enviado ao hospital, aquele papel, ele vai adquirir códigos, vai adquirir numeração e tem uma fiscalização, por exemplo, de ser Rosado, a oncologia, na própria Urso Rosado. Todo esse atendimento é feito e é fiscalizado pelos auditores do município, que é quem vê o atendimento do paciente e quem faz a parte burocrática depois. Em conversa com os auditores, a chefia das auditorias aqui de Mossoró, hoje mesmo ele passou uma informação que o município não tem nenhuma fiscalização, não tem nenhuma auditoria sobre esses procedimentos que são feitos na maternidade da mulher, diferentemente do acompanhamento que é dado a todo atendimento do SUS na rede conveniada. E existe uma preocupação porque, como eu frisei antes, isso é um cheque em branco e a gente não sabe como é que funciona esse sistema de AIH num ente particular, privatizado. Em relação à terceirização, o que todo mundo quer saber é por que terceirizar se existem concursados para serem chamados. É uma resposta também que a gente está procurando. Esse tipo de trabalho a gente entende que é uma precarização total do atendimento médico, do trabalho médico, que a gente pediria até a compreensão dos médicos, que não vislumbrasse uma boa relação de emprego. A gente sabe que essas terceirizadas, a estatística no que diz respeito a problemas trabalhísticos são enormes, e essa semana mesmo a gente recebeu uma queixa grave de um médico, a gente não pode comunicar aqui, sem uma autorização dessa pessoa, que ele chegou para o trabalho e eis que foi comunicado que ele não fazia mais parte daquela escala, um absurdo de uma escala que ainda está em andamento, e a gente teme por isso, porque essa precariedade desse atendimento médico, ele atinge toda a nossa classe, e a gente tem que ter mecanismo de união, não aceitar esse tipo de emprego, e quando acontecer essas situações, que imediatamente procure o Ministério do Trabalho e a promotoria para fazer uma queixa, para ver se a gente tem pelo menos esse amparo diante de mais um tipo de massacre com o trabalho médico. Muito obrigada, Ronaldo Ficina. Eu espero que vocês tenham sucesso nas reivindicações. Veja agora como fica o tempo para amanhã em Mossoró e região. Previsão do tempo para amanhã, 19 de dezembro de 2012. Em Mossoró, a máxima será de 35 graus e a mínima 23 graus. Em Areia Branca, a máxima será de 35 graus e a mínima 23 graus. Em Tibau, a máxima será de 30 graus e a mínima 23 graus. Em Baraúna, máxima 34 graus e mínima 22. Em Açu, a máxima será de 35 graus e a mínima 22 graus. Em Governador de Ser Rosado, a máxima será de 36 graus e a mínima 23 graus. A seguir, Diocese solicita prédios de escolas estaduais para abrigar faculdade de teologia. A barragem que abastece Pau dos Ferros chega a patamar preocupante. O comprometimento no fornecimento de água potável à cidade já é fato e pode virar calamidade pública. Pouco mais de 17 milhões de metros cúbicos estariam ainda no reservatório. A Diocese de Mossoró, que é dona dos prédios onde funcionam 2 escolas estaduais, solicitou as unidades para abrigar a Faculdade de Teologia. As escolas estaduais Ambulatório Cardeal Câmara e Centenário vão mudar de endereço. O prédio pertence à Diocese e as unidades que funcionam em anexo ao Colégio Diocesano foram solicitadas pelo bispo Dom Mariano Manzana para abrigar a Faculdade de Teologia. Sendo assim, a Escola Estadual Ambulatório Cardeal Câmara vai mudar de endereço para o local onde funciona hoje o Jardim de Infância Modelo. Uma situação delicada, porque os pais não sentem segurança para onde os alunos estão sendo encaminhados, porque a estrutura física é uma estrutura
comprometedora, né, onde aparecem muitos rachões, o telhado com muito cupim, o muro caindo, como vocês podem ver passando na lateral. Não acomoda todos os alunos, não acomoda toda a equipe, e a segurança dos pais está exatamente na equipe. Se houver a reforma, vai ser um ganho. Por quê? Porque lá é uma escola que foi construída para atender a crianças até a faixa etária de nossos alunos. Lá eles vão ter a segurança, é um muro fechado, com portão. Aqui eles já não têm essa segurança, eles brincam concorrendo com os carros do estacionamento. Qualquer coisa que acontece nesses carros, os nossos alunos são culpados. Agora, entendo muito bem a preocupação dos pais, certo? Nessa luta para a melhoria do prédio, certo? Agora, que permanecer aqui, eu acho inviável. Vamos saber o que é destaque no Rio Grande do Norte no quadro Notícias Regionais. Por todo o decorrer do mês de março de 2013, é possível que possam ser iniciadas as obras de edificação da futura sede própria da Justiça Eleitoral no âmbito da 29ª Zona, cuja sede localiza-se em Açu, e sob sua jurisdição ainda se encontram os municípios de Carnaubais, Ipanguaçu, Itajá e Porto do Mangue. O Corpo de Bombeiros do RN está fechando os últimos detalhes para a Operação Verão 2013. Serão 76 homens fazendo trabalhos de prevenção, orientação e guarda-vida. Entre as praias patrulhadas pelo Corpo de Bombeiros na operação estão Búzios, Ponta Negra, Praia do Meio, Praia do Forte, Pipa, Tabatinga, Camurupim, Redinha Nova, Redinha Velha, Santa Rita e Genipabu. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, o TJRN, e o Ministério Público Estadual, MPE, irão entrar em recesso no período de 20 de dezembro a 6 de janeiro de 2013. Serviços e atendimentos comuns não serão realizados, pois as secretarias estarão fechadas para o público externo. Nesses órgãos, só funcionarão os serviços internos e os considerados essenciais, como os plantões judicial e ministerial, para analisar situações e pedidos urgentes. A seguir, Prefeitura de Mossoró anuncia data de reinauguração do Museu Municipal Lauro da Escócia. Procurando estágio? Vamos às vagas. Vagas de estágio do Instituto Evaldo Lodge IEL. Administração, 1 vaga. Educação Física, 3 vagas. Física, Química e Biologia, 1 vaga. Letras Português, Química e Física, 1 vaga. Pedagogia, 11 vagas. Técnico em Informática, 1 vaga. Para mais informações, ligue 3316-3055 ou acesse o site www.rn.iel.org.br. Quadro de vagas do Centro de Integração Empresa-Escola CIEE. Comunicação Social, 1 vaga. Administração, 1 vaga. Química, 1 vaga. Informática, 1 vaga. Para mais informações, ligue 3312-2084 ou acesse o site www.ciee.org.br. Após anos de reclamações e protestos da população, a Prefeitura de Mossoró finalmente anunciou a data de reinauguração do Museu Municipal Lauro da Escócia. A previsão de reabertura do Museu Municipal de Mossoró é para o próximo sábado, 22. As obras começaram no mês de abril e o prazo inicial de entrega era de 4 meses. Mas esta não foi a primeira vez que a obra sofreu por questões de atrasos. Na verdade, a reforma do museu vem sendo debatida desde o ano de 2001.
O jornalista e membro do Instituto Cultural do Oeste Potiguar, Rubens Coelho, fez parte da primeira comissão que analisou o primeiro projeto, elaborado em 2001 e que só veio ser avaliado em 2003. O jornalista ressalta que o projeto da época era muito bem elaborado e atendia a todas as exigências para o funcionamento do museu. Participei da primeira reunião de uma comissão, né, que foi organizada com a representação do prefeito, da prefeitura, que era o presidente da Fundação da Cultura, que era nosso querido amigo Antônio Gonzaga Chimbinho, né? Junto com ele participou a AMOL, o Instituto Cultural do Oeste Potiguar, eu estava lá como representante do Instituto. E o museólogo veio fazer a exposição do projeto dele, que é um museólogo de Natal, chamado Hélio de Oliveira. Ele fez um projeto, entregou em 2001 esse projeto à prefeitura, em 2003, portanto 2 anos depois é que nós fomos discutir. É um projeto espetacular. Nós não podemos falar de uma cidade cultural sem museu. Eu nunca ouvi falar em cidades que se propõem a fazer cultura que não tenham seu museu, aliás, museus, né? Ele precisa realmente ser um museu e não um casarão antigo que serviu de presídio no passado, foi transformado em museu e não é só isso. Grande conhecedor da cultura local, Rubens também comentou sobre a importância do acervo e, mais ainda, da maneira como este material deve ser preservado. Um acervo que está encaixotado durante tantos anos, é muito difícil dele estar bem, né? Porque acervo geralmente já está dizendo que são peças antigas, né? São coisas antigas. Às vezes muitas delas são frágeis, são passíveis de sofrerem deterioração com o tempo. Então, se não foi bem acondicionado durante esses vários anos encaixotado, eu não sei se eles estarão bem. Em todos os museus que você visita, você vai encontrar as peças muito bem protegidas, muito bem cuidadas, né? Exatamente por isso, porque são peças antigas que merecem um cuidado especial. Durante 12 anos, o museu esteve fechado ou parcialmente fechado com a promessa de realização da reforma. Esse tempo todo, uma grande parte do acervo cultural da nossa cidade esteve presa atrás dessas grades. Esse museu de Mossoró, ele sempre foi procurado por pessoas que vêm aqui atraídas pela história, principalmente a história do cangaço, né? Porque aqui foi a única cidade onde dizem que o bando de Lampião foi derrotado. Essa história é contada em verso e prosa, pelo Brasil afora. Por enquanto, eu junto as duas sensações, alegria e temor. Alegria por saber que estão reabrindo, não é? E temor de que eles estejam reabrindo apenas para satisfazer os reclamos, né, dos renitentes, cobradores, né, de um museu na cidade. Por várias vezes, a produção do Mossoró Notícias entrou em contato diretamente com a gerente executiva de cultura de Mossoró, Clésia Barreto, mas nenhuma dessas ocasiões ela teve disponibilidade em sua agenda para atender nossa equipe. A comunidade do Jucuri, na zona rural de Mossoró, viveu um dia histórico. Ontem, ao testemunhar o poço da localidade jorrar água pela primeira vez. A obra é uma antiga necessidade dos moradores, que há décadas sofrem com a falta de água, e resolverá o problema de uma forma definitiva. A perfuração está concluída e o serviço entrou na fase final. Após a perfuração, o trabalho se concentra agora na limpeza e desenvolvimento do poço, com a instalação da parte submersa. O poço tinha vazão projetada de 50 mil litros por hora, mas jorrou ontem com 100 mil litros por hora. A previsão é de que o serviço seja totalmente concluído até o dia 15 de janeiro, dentro do cronograma. E o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, o DENOX, construirá a estação elevatória e a rede de distribuição de água para as casas. O poço tubular tem 600 metros de profundidade e começou a ser perfurado em meados do mês passado pela Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais e o investimento é de R$ 1,8 milhão do governo federal.
Os recursos foram liberados pelo Ministério da Integração, atendendo a um pedido da deputada federal Sandra Rosado, do PSB. A parlamentar, com apoio da deputada estadual Larissa Rosado e do vereador Laíri Neto, ambos do PSB, participaram de audiências em Brasília com o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, e outras autoridades, viabilizando o pleito e conseguindo também que o DENOX instalasse o sistema de fornecimento de água para os domicílios. O Mossoró Notícias de hoje está terminando. Participe do nosso telejornal. Envie sua sugestão de matéria, denúncia ou reclamação para o nosso e-mail jornalismotvmossoró@gmail.com ou ligue para a TV Mossoró 3316-2270. Amanhã teremos mais uma edição do Mossoró Notícias. Boa noite.